A casa de Clara Bow era sinônimo de festas selvagens de Hollywood, durante os anos 20. Mas na década de 1970, a propriedade estava em mau estado e foi demolida para dar lugar a um desenvolvimento moderno. Hoje, não há nenhum vestígio, nenhuma placa, nenhum tributo, apenas outra casa de luxo sem sinal do glamour selvagem que um dia teve. Esta não é a única mansão que foi demolida. Existem muitas outras, desde a lendária mansão Pickford até a mansão de Lucille Ball em Beverly Hills. Aqui estão 18 celebridades cujas mansões foram demolidas junto com suas carreiras. A casa de Marilyn Monroe, em Brentwood, 12305 Fifth Helena Drive. A casa de Marilyn Monroe, em Brentwood, é frequentemente descrita como o símbolo definitivo de sua jornada frágil e tumultuada. Comprado em 1962 por aproximadamente $77.500, uma quantia equivalente a cerca de $700 mil nos dias de hoje, foi a única propriedade que ela possuía sozinha. Aninhada no final de um tranquilo cul-de-sac, a casa em estilo espanhol ostentava 4 quartos, uma piscina reluzente em forma de rim e um jardim murado que oferecia à estrela uma aparência de privacidade. De acordo com o Registro Público do Condado de Los Angeles, arquivado em documentos imobiliários locais, o desejo de Monroe por um refúgio estável refletiu-se no design de interiores acolhedor. Ela decorou a residência com azulejos mexicanos escolhidos a dedo e móveis confortáveis. Relatos de amigos dela, detalhados em várias biografias, como Marilyn Monroe, The Biography de Donald Spoto, revelaram que Marilyn via a casa como uma chance de renascimento emocional, após anos sob o controle dos estúdios, empresários e expectativas do público. Tragicamente, Monroe faleceu nesta mesma casa em 5 de agosto de 1962. Nas décadas após sua morte, a casa se tornou um local de peregrinação para fãs, com visitantes deixando flores no portão. Em 2023, veículos de notícias locais relataram que o novo proprietário planejava demolir a estrutura, gerando um clamor público. Em meio à controvérsia, o Conselho da cidade de Los Angeles interveio, colocando um aviso de consideração para status de marco histórico. Embora ainda esteja de pé por enquanto, a ameaça iminente de demolição paira sobre ela, lembrando-nos de que nem mesmo o endereço mais famoso de Hollywood está a salvo da bola de demolição. A casa de Judy Garland em Bel Air. A propriedade de Bel Air de Judy Garland representava o sonho de Hollywood em sua época de ouro. Comprada no início da década de 1940, a residência exibia uma fusão de influências coloniais espanholas e do estilo Hollywood Regency. Construída com amplas áreas de entretenimento, a casa frequentemente recebia reuniões repletas de estrelas. Os biógrafos Gerald Clark e Ann Edwards mencionaram que Vincente Minnelli, o segundo marido de Garland, supervisionou grande parte do design de interiores, transformando-a em uma vibrante exibição de paredes rosa ousadas, sofás luxuosos e cortinas extravagantes. Os diários pessoais de Garland, trechos dos quais surgiram na década de 1990, ilustraram a mansão como um refúgio do sistema de estúdios de alta pressão e um centro onde luminares como Frank Sinatra, Gene Kelly e Katharine Hepburn vinham para soirées íntimas. Apesar do glamour, a vida de Garland lá foi marcada por turbulências emocionais e problemas financeiros. Os contratos com os estúdios diminuíram e as despesas médicas aumentaram, forçando Garland a vender a propriedade nos anos 1950. Ao longo das décadas seguintes, a casa passou por várias mãos. No início dos anos 2000, a propriedade havia caído em leve desuso e os novos proprietários decidiram por uma reforma drástica. Em uma ação que surpreendeu os entusiastas de filmes clássicos, a outrora vibrante propriedade foi demolida para dar lugar a uma mansão moderna e elegante. Críticos e historiadores lamentaram a perda, apontando que Bel Air estava perdendo uma parte vital do patrimônio de Tinseltown. Embora vestígios da memória sobrevivam em fotografias e entrevistas arquivadas, a grande fachada da casa amada de Garland é agora apenas um eco na história de Hollywood. Casa de estilo Colonial Revival, de Bette Davis, em Beverly Hills. Bette Davis, famosa por sua intensidade dentro e fora da tela, comprou inicialmente sua mansão de estilo Colonial Revival em Beverly Hills, no início dos anos década de 1940. A fachada da casa apresentava colunas brancas imponentes, janelas simétricas e persianas pretas. Historiadores que consultam os alvarás de construção de Los Angeles notam que Davis gastou quase $100 mil, uma quantia considerável para a época, em reformas, adaptando cada cômodo ao seu gosto refinado.
Dentro, os corredores eram adornados com decorações luxuosas, decorado com seus queridos quadros, antiguidades e uma extensa coleção de livros. Em sua autobiografia, A Vida Solitária, Davis descreveu a casa como seu refúgio, longe do intenso escrutínio da máquina de Hollywood. Ela recebia amigos íntimos para jantares, apresentando cardápios cuidadosamente selecionados que destacavam seu amor pela culinária francesa. Ela também instalou uma sala à prova de som para suas frequentes treinamentos vocais e ensaios. Após o divórcio de Davis com William Grant Sherry em 1950, a propriedade mudou de mãos várias vezes. Registros imobiliários dos anos 1980 sugerem que o último proprietário privado decidiu que um novo começo era necessário. O Design Colonial Revival, outrora o epítome da elegância refinada, chocou-se com os gostos em evolução por linhas contemporâneas e espaços abertos. Apesar da resistência inicial da comunidade, a mansão foi finalmente demolida. Esta ação desencadeou debates na imprensa local, com muitos lamentando a perda de um tesouro arquitetônico tão intimamente ligado a uma das mais celebradas ícones de Hollywood. Hoje, uma extensa propriedade moderna ocupa seu lugar, com apenas os antigos registros de propriedade para sugerir seu passado lendário. A mansão de Lucille Ball, em Beverly Hills. Comprada em 1954, quando I Love Lucy estava no auge, a mansão de Lucille Ball e Desi Arnaz, em Beverly Hills, personificava o sucesso do casal cômico. Situada na Roxbury Drive, a casa exibia uma fusão de estilo rancho e arquitetura moderna de meados do século. De acordo com documentos imobiliários arquivados pela Sociedade Histórica de Beverly Hills, a propriedade incluía uma sala de estar rebaixada, um quintal exuberante com piscina e uma casa de hóspedes usada por parentes em visita. A relação de Ball e Arnaz era frequentemente o assunto de Hollywood, e dizem que as paredes desta casa testemunharam não apenas sessões de brainstorming cômico, mas também desentendimentos conjugais. Entrevistas com amigos da família, citadas em Lucille, de Kathleen Brady. A vida de Lucille Ball descreve leituras de roteiro à noite na sala de estar e ensaios na sala de estar. Foi também aqui que Lucy e Desi receberam coestrelas como Vivian Vance e William Frawley, que encontraram conforto na atmosfera acolhedora da casa. Após Ball e Arnaz se divorciarem em 1960, a mansão mudou de proprietário algumas vezes antes de eventualmente cair nas mãos de investidores. Em 2011, a propriedade havia envelhecido, sofrendo de problemas estruturais que dificultavam a preservação. Os desenvolvedores buscaram modernizar o local e, apesar dos protestos dos conservacionistas históricos, a equipe de demolição chegou. Hoje, a única referência ao famoso duo cômico é uma pequena placa comemorativa colocada discretamente na calçada. Um lembrete humilde do gênio cômico uma vez cultivado por trás dessas paredes agora demolidas. A Fazenda Mulholland de Errol Flynn. A Fazenda Mulholland de Errol Flynn era uma propriedade lendária situada em um terreno amplo na Mulholland Drive. Construída no final da década de 1930, a luxuosa propriedade incluía trilhas para cavalgadas, quadras de tênis e uma casa principal equipada com passagens secretas e buracos para espionagem, alimentando rumores de festas escandalosas em Hollywood. Em My Wicked, Wicked Ways, o próprio Flynn contou histórias de ruidosos encontros de fim de semana que borravam as linhas entre ficção e realidade. Os biógrafos Tony Thomas e David Brett mais tarde corroboraram algumas dessas anedotas, descrevendo compartimentos ocultos para bebidas e possivelmente itens mais ilícitos. Após a morte de Flynn em 1959, a propriedade passou por várias mãos. Sem manutenção regular, começou a deteriorar rapidamente. Na década de 1970, curiosos frequentemente invadiam a propriedade, atraídos por histórias de salas escondidas e festas extravagantes de Hollywood. Jornais locais, como o Los Angeles Times, documentaram uma série de invasões, furtos e incidentes de vandalismo. Eventualmente, os novos proprietários concluíram que a velha estrutura estava em condições irreversíveis para ser restaurada. Então, por volta do início da década de 1980, a bola de demolição chegou, nivelando a famosa casa. Hoje, um empreendimento moderno está situado no solo sagrado que outrora testemunhou o estilo de vida extravagante de Flynn. Da Mulholland Farm, restam apenas fotografias em preto e branco e histórias transmitidas por fofocas de Tinseltown, um material perfeito para rumores e reinterpretações imaginativas que capturam o espírito do renegado dourado de Hollywood. A casa de John Harlow, em Beverly Hills. John Harlow, a original Loara Fatal,
Viveu em uma casa em Beverly Hills, que há muito tempo é objeto de rumores e especulação enigmática. Oficialmente construída no final da década de 1920, a mansão em estilo mediterrâneo era caracterizada por telhados de terracota, arcos e um luxuoso jardim de pátio. Harlow se mudou para a casa da mãe após seus papéis de destaque em Hells Angels e Red Dust. A partir de cartas pessoais e diários descobertos pelo historiador de cinema Mark Vieira, percebemos que Harlow era profundamente apegada à propriedade, chamando-a de seu castelo dos sonhos. Tragicamente, John Harlow morreu em 1937 aos apenas 26 anos, sucumbindo à insuficiência renal. Sua morte prematura lançou uma aura melancólica sobre a propriedade. Nos anos 1940 e 1950, os proprietários seguintes reclamaram de ruídos estranhos e luzes piscando, alimentando rumores de que o espírito de Harlow permanecia na casa. Quando a mansão passou por uma grande reforma na década de 1960, muitos de seus elementos originais, portas de madeira ornamentadas, azulejos decorativos, foram arrancados. Na década de 1980, a estrutura foi remodelada novamente. De acordo com os documentos da propriedade, as transformações foram tão extensas que está quase irreconhecível em relação ao seu estado original. Interessantemente, uma entrada no registro do Condado de Los Angeles de 1972 observou que os novos proprietários descobriram compartimentos ocultos, possivelmente usados para objetos de valor ou cartas pessoais. Se a essência intangível de Harlow permanece, é algo a ser debatido. O que é certo é que a casa permanece como uma casca fortemente alterada de seu antigo glamour. Um emblema da chama brilhante de uma jovem estrela apagada cedo demais. A propriedade Green Acres de Harold Lloyd. Harold Lloyd, um dos talentos cômicos mais inventivos da era do cinema mudo, construiu Green Acres em Beverly Hills entre 1926 e 1929. Com um total original de 44 salas abrangendo quase 45 mil pés quadrados, esta mansão, inspirada no Renascimento italiano, era considerada uma das casas mais extravagantes de Hollywood. Planos arquitetônicos restaurados e cartas pessoais arquivadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelam que Lloyd estava profundamente envolvido em todos os aspectos do design da propriedade. Desde a disposição do campo de golfe de 9 buracos até os lagos de carpas espalhados pelos jardins. Ao contrário de muitas celebridades da sua época, Lloyd geriu a sua riqueza de forma astuta e a propriedade permaneceu na família durante décadas. Era um local popular para eventos filantrópicos, ocasionalmente abrindo suas grandiosas portas para arrecadações de fundos beneficentes. De acordo com levantamentos de propriedade locais, Green Acres uma vez compreendeu mais de 15 acres. Com o tempo, questões de herança e mudanças financeiras levaram a família Lloyd a vender ou dividir partes da propriedade. Embora a mansão em si ainda permaneça, ganhando a distinção de uma das poucas grandes propriedades sobreviventes, partes significativas do terreno foram vendidas ou subdivididas em lotes menores. Muito do jardim e dos espaços de recreação que deram a Green Acres seu nome famoso desapareceram. Hoje, uma fração da propriedade original permanece, cuidadosamente preservada por novos proprietários que fizeram um esforço conjunto para manter o legado dos Lloyd. No entanto, a sensação de imensidão e privacidade que era tão integral à visão de Harold Lloyd foi irrevogavelmente fragmentada pelo desenvolvimento moderno. A mansão de Charlie Chaplin na Sunset Boulevard. Construída em estilo Tudor na década de 1920, a mansão de Charlie Chaplin na Sunset Boulevard era um refúgio aconchegante, porém elegante, refletindo as raízes inglesas do astro. Fontes como Chaplin, Sua Vida e Arte, de David Robinson, observam a preferência de Chaplin por arquitetura e design de interiores europeus tradicionais. A casa apresentava vigas de madeira escuras, janelas de vitrais e um jardim meticulosamente paisagístico, que incorporava roseiras importadas de Inglaterra. Os primeiros anos de Chaplin na mansão coincidiram com seu auge criativo, durante o qual ele produziu clássicos como Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Rolos de filme e diário dos bastidores. 9 descobertos por arquivistas de Chaplin sugerem que a estrela frequentemente usava a biblioteca da mansão para escrever roteiros. Amigos íntimos, como Douglas Fairbanks e Mary Pickford, eram visitantes frequentes, aparecendo para brunches de domingo. No final dos anos 40, a relação de Chaplin com o governo dos Estados Unidos deteriorou-se, culminando em seu exílio forçado em 1952, em meio a acusações de atividades anti-americanas.
A mansão mudou de mãos algumas vezes, acabando por ficar em mau estado. Transações imobiliárias locais. Registros de transações do final dos anos 1950 revelam que a propriedade foi vendida para um desenvolvedor, que, atraído pela economia em crescimento do pós-guerra e pelo aumento dos valores das terras, optou por demoli-la em 1959. Hoje, prédios comerciais ocupam esse trecho da Sunset Boulevard, deixando quase nenhum vestígio de que a maior estrela do cinema mudo já chamou este canto de Hollywood de lar. A casa da It Girl, de Clara Bow. Clara Bow, aclamada como a It Girl dos anos 1920 por sua magnética presença na tela, vivia em uma mansão de estilo mediterrâneo situada nas colinas acima de Hollywood. Construída em 1928, a casa exibia arcos curvos, um pátio fechado e azulejos pintados à mão, que lhe conferiam um toque exótico. Recortes de jornais da época descreviam as festas de bal como eventos selvagens, repletos de estrelas em ascensão e produtores ricos ansiosos para serem vistos com a estrela mais quente da época. Apesar do seu sucesso, a vida de Clara Bow foi marcada por má gestão financeira e lutas emocionais. Em sua biografia, Clara Bow, Running Wild, o autor David Stan detalha como contadores inescrupulosos e dívidas crescentes forçaram Bow a se desfazer da propriedade no início dos anos 1930. Os proprietários subsequentes tentaram manter um pouco do estilo característico de Bow, mas no final da década de 1950, a mansão havia sido vítima de negligência. Vandalismo, danos causados pela água e deterioração estrutural se tornaram problemas recorrentes, conforme observado em um relatório de inspeção predial de 1961 mantido nos arquivos do Condado de Los Angeles. Eventualmente, o terreno provou ser mais valioso do que a estrutura envelhecida. Na década de 1970, desenvolvedores demoliram o local, removendo todos os vestígios da outrora famosa It Girl casa. Hoje, o terreno faz parte de um empreendimento com várias residências. Somente fotografias antigas e lendas locais espalhadas preservam a memória das festas extravagantes de Bow e da aura efervescente que ela trouxe para aquela propriedade na colina. O Falcon Lair, de Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, o amante latino do cinema mudo, comprou esta propriedade colina acima de Beverly Hills em 1925. Batizada de Falcon Lair, a mansão em estilo espanhol oferecia vistas panorâmicas de Los Angeles, um pátio privado e uma torre característica. Valentino dedicou seu coração e recursos para personalizar a propriedade. Ele instalou portões elaborados de ferro forjado, uma fonte no pátio e um decorado interior régio que lembrava um castelo mouro. Infelizmente, Valentino morreu inesperadamente em 1926, aos 31 anos, nunca tendo experimentado completamente a casa que ele projetou. De acordo com Dark Lover, The Life and Death of Rudolph Valentino, de Emily Leiter, fãs acorriam ao Falcon Lair durante anos, deixando flores no portão e às vezes invadindo para vislumbrar os supostos quartos secretos de Valentino. Com o tempo, várias celebridades adquiriram a mansão, cada uma adicionando ou removendo elementos do design original de Valentino. No final da década de 1990, a propriedade sofreu danos extensos causados por um incêndio, levando a reparos caros. Algumas partes foram eventualmente demolidas por razões de segurança. A demolição parcial da propriedade provocou protestos dos aficionados por filmes clássicos, que imploraram pela restauração. Mas as pressões imobiliárias na área acabaram prevalecendo, e apenas fragmentos da mansão original permanecem. Rumores persistem de que o fantasma de Valentino assombra Falcon Lair, vagando pelo pátio ao anoitecer, um símbolo espectral da glória efêmera de Hollywood. A propriedade de Elizabeth Taylor, em Bel Air. Elizabeth Taylor, famosa por seus olhos violetas e carreira cinematográfica deslumbrante, adquiriu sua propriedade em Bel Air no final da década de 1950, após seu casamento com Mike Todd. Esboços arquitetônicos guardados na biblioteca Margaret Herrick mostram que a propriedade era uma moderna de meados do século, com toques luxuosos, amplas paredes de vidro do chão ao teto, uma entrada imponente e uma casa de piscina que dizem ser maior do que uma residência familiar típica. Os diários e cartas de Taylor, coletados por seus biógrafos, como C. David Heyman, indicam que ela gastou extravagantemente em reformas, importando mármore da Itália e plantas raras para os jardins paisagísticos. A propriedade foi cenário para algumas das soirées mais exclusivas de Hollywood, com convidados como Rock Hudson, Sammy Davis Jr. e Debbie Reynolds. Foi também onde ela se recuperou de várias doenças e desilusões amorosas, fazendo da mansão um ponto central de sua saga pessoal.
Na década de 1970, a vida pessoal de Taylor teve várias reviravoltas, e ela eventualmente seguiu em frente. A propriedade mudou de donos várias vezes. Em 2010, após anos de pouca manutenção, o novo proprietário solicitou uma permissão de demolição. Conservacionistas se mobilizaram, argumentando que a casa representava uma combinação única de história arquitetônica e cinematográfica. Ainda assim, as equipes de demolição vieram. Hoje, uma mansão moderna e elegante ocupa o lugar do lendário refúgio de Taylor em Bel Air, deixando para trás pouco mais do que lendas de suas famosas festas e o leve aroma de uma extravagância passada. A mansão de Brentwood de Joan Crawford. A mansão de Brentwood de Joan Crawford tornou-se notória, como o cenário de seu relacionamento contencioso com seus filhos adotivos, mais tarde narrado nas memórias de Christina Crawford. Mommy Dearest. Esta extensa casa em estilo georgiano apresentava fachadas de tijolos simétricas, colunas brancas e jardins meticulosamente cuidados. Registros de propriedade da década de 1940 confirmam que Crawford a comprou no auge de sua fama, ansiosa para criar uma imagem doméstica que se adequasse à sua persona na tela. No entanto, por trás do exterior polido, as tensões ferviam. Em entrevistas gravadas armazenadas no arquivo de filme e televisão da UCLA, ex-funcionários domésticos relataram a obsessão de Crawford com limpeza e disciplina. Após o declínio de sua carreira cinematográfica, Crawford deixou a Califórnia e foi para Nova York, e a mansão trocou de donos várias vezes. No início da década de 1990, desenvolvedores imobiliários viram uma oportunidade de renovar o terreno para os gostos contemporâneos. Associações de bairro tentaram interromper a demolição, citando o valor cinematográfico e cultural da casa. Significado. No entanto, a mansão foi finalmente demolida, deixando os fãs da Hollywood clássica indignados. Alguns ainda acreditam que o local abriga energias inquietas da era de Crawford. Entusiastas do paranormal ocasionalmente postam supostas aparições online, embora não haja documentação oficial que apoie essas alegações. A nova residência, uma propriedade palaciana com segurança de última geração, agora se ergue no terreno onde Joan Crawford reinava com glamour frio e controle inabalável. A casa de Cary Grant, em Palm Springs. Cary Grant era sinônimo de sofisticação elegante, tanto na tela quanto na vida real. No final da década de 1940, ele investiu em um oásis no deserto em Palm Springs, uma área preferida pelos elitistas de Hollywood por seu clima quente e privacidade relativa. Conhecida localmente como Las Palomas, a estrutura moderna em estilo Adobe foi projetada para maximizar a vida exterior. Relatórios de arquitetos locais mencionaram corredores arejados, um pátio sombreado e um interior minimalista que oferecia alívio do calor do deserto. Ao contrário de muitas celebridades da sua época, Grant era notoriamente reservado. Ele usava a casa principalmente como retiro, organizando apenas pequenas reuniões para amigos próximos, como Randolph Scott e Howard Hughes. O biógrafo Mark Elliott observa que Grant apreciava o isolamento oferecido por Palm Springs, passando manhãs tranquilas lendo roteiros e tardes jogando golfe. Após Grant vender a propriedade na década de 1960, os proprietários subsequentes fizeram poucas mudanças até o final da década de 1970. No início da década de 1980, Las Palomas enfrentava um destino conhecido. Novos compradores queriam comodidades mais modernas e um espaço maior. O adobe envelhecido era considerado ultrapassado e acabou por ser demolido. Hoje, uma casa contemporânea massiva ocupa o local que antes era sereno, equipada com piscinas de borda infinita e elementos de design elegantes que refletem o estilo de vida desértico do século XXI. O refúgio discreto de Grant, no deserto, agora vive apenas nos anais da história imobiliária de Palm Springs. A mansão de Rock Hudson, em Beverly Hills. Localizada em uma rua tranquila de Beverly Hills, a casa de Rock Hudson era um estudo de elegância discreta ao invés de uma exibição ostensiva. Comprada na década de 1950, a casa em estilo rancho tinha uma metragem quadrada modesta em comparação com a maioria das casas de celebridades. De acordo com registros de propriedade referenciados por seu antigo amigo e publicitário, Ian Nucalart, Hudson escolheu deliberadamente uma residência menos conspícua para evitar a atenção excessiva da mídia. Dentro das paredes desta mansão discreta, Hudson recebia amigos próximos como Elizabeth Taylor, que o visitava frequentemente, especialmente enquanto ele enfrentava problemas de saúde mais tarde na vida. Entrevistas em revistas da década de 1960 descrevem uma área de piscina tranquila cercada por sebes altas, ideal para encontros privados.
A biblioteca pessoal de Hudson revelou sua paixão pela fotografia e pelas viagens ao redor do mundo. Após sua morte em 1985, devido a ocasiões relacionadas à AIDS, a propriedade foi vendida. Em uma transação imobiliária de 1990 relatada pelo Los Angeles Times, novos proprietários decidiram demolir a estrutura para erguer uma casa contemporânea mais espaçosa. Fãs e historiadores lamentaram a perda, vendo isso como uma eliminação da dignidade silenciosa que caracterizou a vida e a carreira de Hudson. Hoje, uma mansão moderna com espaços de convivência abertos está no terreno, sem dar testemunho ao gentil gigante de Hollywood que um dia a chamou de lar. Último apartamento de James Dean em Sherman Oaks. James Dean, embora não fosse conhecido por viver em uma mansão, deixou sua marca em Hollywood em apenas alguns poucos anos. Seu modesto apartamento de um quarto em Sherman Oaks adquiriu um status quase mítico entre os fãs. Alugado por apenas $85 por mês, em meados da década de 1950, o pequeno espaço contava com piso de madeira e uma simples cozinha americana, nada semelhante às grandiosas propriedades de seus contemporâneos. Ainda assim, para Dean, isso servia como um refúgio da política dos estúdios e dos paparazzi intrometidos. Em uma entrevista de 1977 arquivada pela California Historical Quarterly, um ex-vizinho lembrou que Dean frequentemente andava de um lado para o outro fora do prédio, cigarro na mão, examinando roteiros de Rebel Without a Cause e Giant. Após seu trágico acidente fatal de carro em 1955, fãs afluíram ao apartamento, deixando bilhetes e flores na porta. Menos de 2 décadas depois, toda a estrutura foi demolida na década de 1970. Os desenvolvedores procuraram criar um complexo de condomínios maior para capitalizar os crescentes valores das propriedades em Sherman Oaks. Embora o local agora abrigue apartamentos modernos, moradores de longa data ainda compartilham histórias sobre a breve presença de James Dean na vizinhança. Embora não fosse uma mansão, a humilde moradia de Dean destaca que nem todas as perdas em Hollywood se referem a grandes propriedades. Às vezes, são os espaços menores, profundamente pessoais, que desaparecem sem deixar rastros. A Casa em Beverly Hills, de Natalie Wood. Natalie Wood alcançou a fama como atriz infantil nos anos 1940 e manteve uma carreira de sucesso durante os anos 1970. Nos anos 1960, ela se estabeleceu em uma propriedade elegante em Beverly Hills com o marido Robert Wagner. De acordo com as licenças de construção, a casa foi construída em um estilo de transição, mesclando elementos tradicionais e modernos. Tetos altos e janelas amplas davam vista para um jardim paisagístico meticulosamente cuidado, onde Wood oferecia brunches de domingo para a elite de Hollywood. A coleção pessoal de memorabilia de cinema de Wood adornava o interior, um testemunho de seu envolvimento vitalício na indústria cinematográfica. Entrevistas à imprensa da década de 1970 revelam vislumbres de uma vida doméstica acolhedora, com uma biblioteca bem abastecida e um recanto escondido para suas indicações ao Oscar. Ainda assim, com a aproximação da década de 1980, a propriedade parecia desbotada, precisando de uma mudança. Após a morte prematura de Wood em 1981, a casa foi eventualmente colocada à venda. Registros imobiliários indicam que os novos proprietários inicialmente preservaram muitos aspectos da casa em respeito ao seu ilustre ocupante anterior. No final da década de 1980, no entanto, um esforço de reurbanização levou à demolição da mansão, para dar lugar a uma estrutura mais contemporânea. Os devotos de Natalie Wood lamentaram essa decisão, vendo-a como mais uma evidência da tendência de Hollywood de abandonar sua história. O local agora apresenta uma moradia moderna com apenas vagas lembranças da estrela que um dia enfeitou seus salões. A propriedade de Fred Astaire em Holmby Hills. Fred Astaire, renomado por seu estilo de dança sem esforço, viveu em uma propriedade elegantemente discreta em Holmby Hills. Construída na década de 1930, a casa combinava a arquitetura do Revival colonial, com elementos sutis do Art Deco, refletindo a arte refinada e inovadora do dançarino. De acordo com uma edição de 1941 da Architectural Digest, Astaire encomendou um estúdio de dança particular na propriedade. Este salão espelhado apresentava um piso especializado que minimizava o estresse nas articulações e proporcionava a superfície ideal para rotinas de sapateado. Entrevistas com os coreógrafos de Astaire, como Hermes Pan, sugerem que muitas das revolucionárias rotinas de dança de Astaire foram primeiro testadas nesse estúdio. Fora da pista de dança, a casa servia como um refúgio tranquilo, onde Astaire se dedicava à equitação, ao golfe e à ocasional partida de cartas com amigos próximos como Bing Crosby. Após o falecimento de Astaire em 1987, a propriedade mudou de dono.
No início dos anos 1990, uma onda de desenvolvimentos modernos varreu Holmby Hills, valorizando novas declarações arquitetônicas em vez de a preservação dos designs clássicos. Apesar de uma tentativa meio desanimada por parte dos historiadores locais de designar a propriedade como um marco cultural, a demolição prosseguiu. O estúdio de dança privado que outrora ecoou com os sapateados dos maiores dançarinos de Hollywood foi perdido. Em seu lugar, ergue-se uma mansão elegante e moderna que, embora luxuosa, não oferece tributo ao legado de um homem que dançou seu caminho para a história do cinema. A mansão de Barbara Stanwyck, em Beverly Hills. A carreira de Barbara Stanwyck abrangeu desde filmes pré-código até faroestes dos anos 1960, estabelecendo-a como uma das estrelas mais duradouras de Hollywood. Nos anos 40, ela adquiriu uma mansão isolada em Beverly Hills. Documentos do Departamento de Construção e Segurança de Los Angeles observam que esta casa, no estilo revival colonial espanhol, incluía uma fonte no pátio e varandas de ferro forjado. Conhecida por sua preferência pela privacidade, Stanwyck contratava funcionários com parcimônia, muitas vezes cuidando da casa ela mesma. Os convidados que visitavam, incluindo diretores como Frank Capra, maravilhavam-se com a elegância despretensiosa da casa. Em entrevistas, Stanwyck descrevia-a como seu refúgio do caos, onde ela podia ler roteiros, apreciar a jardinagem e aperfeiçoar a personalidade durona, mas vulnerável, que a tornava um sucesso de bilheteria. Após sua aposentadoria nos anos 1970, Stanwyck vendeu a propriedade. Os novos proprietários inicialmente respeitaram o charme vintage, mas depois sucumbiram às pressões imobiliárias do início dos anos 1980. De acordo com os registros de zoneamento locais, a mansão foi considerada inadequada para as tendências de vida contemporâneas e foi rapidamente demolida. Uma propriedade mais moderna tomou seu lugar, gerando poucas manchetes, mas marcando mais um passo no apagamento do patrimônio arquitetônico de Hollywood. Fãs de Stanwyck ainda podem ver vislumbres da casa em fotografias antigas e retrospectivas de filmes, embora a estrutura física já não exista há muito tempo. Rancho de ensino de Clark Gable e Carole Lombard. Clark Gable e Carole Lombard, outrora considerados o casal poderoso definitivo de Hollywood, encontraram refúgio longe das luzes do estúdio em seu amplo rancho em Encino. Esta grande propriedade, comprada no final da década de 1930, incluía estábulos para os cavalos de Gable, pomares e uma modesta casa de estilo rancho. Cartas pessoais e telegramas armazenados na biblioteca Margaret Herrick da Academia revelam que Lombard adorava o espaço aberto e o ritmo relaxado da vida no rancho. Ela cultivava uma pequena horta enquanto Gable passava os fins de semana escrevendo. Sua vida idílica foi interrompida pelo trágico acidente de avião de Lombard em 1942. Gable, devastado pela perda dela, manteve a propriedade do rancho, mas passou menos tempo lá ao longo dos anos. Vários proprietários foram e vieram, mas ele permaneceu em grande parte intacto até o devastador terremoto de Northridge de 1994, que danificou seriamente a casa principal e as dependências. Os engenheiros estruturais consideraram muitos dos edifícios inseguros. Diante dos enormes custos de reparo, os proprietários optaram por demolir as estruturas danificadas. A expansão suburbana de ensino incentivou ainda mais uma reconstrução completa da propriedade. Hoje, um bairro de modernas casas unifamiliares ocupa o que foi um dia o ninho de amor pastoral de Gable e Lombard. Embora a memória de seu romance perdure através de inúmeras retrospectivas de Hollywood, o rancho que simbolizava sua felicidade doméstica pertence aos anais da desaparecida Tinseltown, casa de Lana Turner, em Beverly Hills. Poucas estrelas de Hollywood personificavam o glamour como Lana Turner. Em 1953, Turner comprou uma luxuosa casa em Beverly Hills, decorada com lustres de cristal e painéis de madeira ornamentados. Registros de propriedade indicam que a casa possuía um espaçoso hall de entrada, várias áreas de estar e jardins meticulosamente cuidados. O gosto de Turner por moda e design de interiores de alta qualidade combinava com sua imagem na tela. Elegante, mas com uma corrente de drama. Essa corrente veio à tona em 1958, quando o então namorado de Turner, Johnny Stompanato, foi fatalmente esfaqueado em casa pela filha adolescente de Turner, Cheryl Crane, durante uma disputa doméstica. A frenesi da mídia subsequente lançou uma sombra sobre a outrora brilhante reputação da propriedade. Nos anos 1960, Turner se mudou e os proprietários subsequentes da mansão lutaram com seu passado sensacionalista. Eventualmente, nos anos 2000, os incorporadores imobiliários locais consideraram a estrutura ultrapassada.
Preservacionistas argumentaram que o local merecia uma placa histórica, não apenas por sua importância arquitetônica, mas também por seu papel em um dos escândalos mais notórios de Hollywood. Seus apelos não foram atendidos, e a casa foi demolida. Em seu lugar, ergueu-se uma residência moderna, com poucos vestígios dos eventos trágicos que ali ocorreram. A vida de Turner e aquela noite fatídica vivem em biografias, arquivos de notícias e na imaginação coletiva dos aficionados por Hollywood. Do último refúgio de Marilyn Monroe ao rancho de Clark Gable e Carole Lombard, essas mansões desaparecidas contam histórias da identidade em constante mudança de Hollywood. Embora fachadas grandiosas desmoronem e jardins desapareçam, as memórias ainda ressoam através de fotografias, biografias e recortes de notícias antigas. Qual casa de celebridade demolida mais te fascina? E por quê? Compartilhe seus pensamentos abaixo e vamos manter a conversa viva sobre a preservação do que resta do patrimônio dourado de Hollywood.